Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura, ela já vem nos trazer uma verdade, e com essa verdade nós vamos partir essa reflexão. Nós fomos escolhidos. Nós fomos chamados. É a primeira verdade que essa primeira leitura nos traz, e que é uma verdade que vem de Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós, sem nenhuma exceção, fomos escolhidos. Lá em Jeremias: antes do teu nascimento, eu já te conhecia, já te havia consagrado, eleito, e Deus já tinha um plano na vida de Jeremias, assim como na vida de cada um de nós. Os padres, aqueles que estão numa vida religiosa, numa vida consagrada, numa comunidade, aqueles leigos e leigas consagrados no mundo, estão nas paróquias, nas pastorais, em diversas realidades, nas paróquias, dioceses. Todos nós recebemos dons e talentos de Deus, e mais acima do que dons e talentos, o chamado, a escolha de Deus. É como diz na primeira leitura: irmãos, Paulo falando aos coríntios, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Grava isso no teu coração. Você foi chamado.
Você é um escolhido e uma escolhida de Deus. E aí vai mais adiante Paulo falando: Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco para confundir os fortes. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. Qual era a realidade desses escolhidos da primeira leitura? Era a comunidade de Corinto. Corinto era uma comunidade onde Paulo mesmo falou depois que era uma comunidade onde existiam muitos dons, talentos. A força do Espírito Santo que descia ali na comunidade cristã agia de tal forma que aquele povo colocava em prática os dons do Espírito Santo, dom de profecia, dom de línguas, ciência e tantos outros. Era uma comunidade próspera nos dons e talentos. Mas Paulo fala: pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Paulo percebeu que naquela comunidade, apesar de muitos dons e talentos e de que aquele povo deixava o Espírito Santo agir fortemente, mas ele percebia que era um povo que não tinha títulos, não tinha grandezas humanas, não eram reis, não eram pessoas de alta classe, mas pessoas de uma baixa cultura, que não tinham muitos bens, mas foi justamente ali que Deus escolheu a todos, mas principalmente aqueles que acolheram o chamado de Deus. Deus agiu poderosamente naquela comunidade cristã de Corinto. Mas nessa leitura nós podemos analisar a pedagogia de Deus de escolha. Nós vamos perceber como Deus escolhe. E nós podemos, a partir disso, entender perfeitamente como Deus escolhe ou não entender. Vamos lá, em primeiro lugar, não é regra de Deus escolher, não é dinâmica de Deus escolher pobres, os miseráveis, os desprezíveis, os piores. Não é pedagogia de Deus, não é regra de Deus dizer que o Senhor só escolhe os pobres, os desprezíveis, como na comunidade de Corinto, aqueles que eram desprezados, marginalizados. Sim, Deus escolhe também. Mas essa não é a pedagogia de Deus, não é regra. Mas vamos entender. E para entender essa pedagogia de escolha de Deus, nós precisamos partir de uma premissa. Aqui nessas leituras nós temos o olhar do mundo, o filtro do olhar do mundo e o filtro do olhar de Deus. Deus não olha para nós com o olhar que o mundo nos olha. A primeira premissa que nós devemos partir para entender como Deus faz a sua escolha é saber que Deus não nos olha com o filtro do olhar que o mundo nos olha. O que foi que disse a primeira leitura? Fostes chamados por Deus. E aí Paulo vai falando. Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido. É o mundo que considera aquele estúpido. Deus não tem esse olhar. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco. O olhar de Deus para aquela pessoa que o mundo considera como fraco e estúpido, não é isso que Deus olha. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem serventia para o olhar do mundo. A partir disso, nós vamos para o olhar e o filtro do olhar de Deus. Deus não olha para nós como estúpidos. Deus não olha para nós quando nos chama como estúpidos. Deus não olha para nós como pessoas sem importância, como o mundo nos olha. Deus não nos olha com o olhar como o mundo nos olha e diz que é desprezível,
como naquela comunidade de Corinto, que o mundo dizia que aqueles cristãos eram escória, eram sem importância. Deus não olha para nós como o mundo nos olha, como inúteis, como sem serventia. Mesmo sabendo da nossa fragilidade, da concupiscência do pecado que age em nós, gerando o pecado, mesmo sabendo que nós somos frágeis, pecadores, Deus não nos olha como frágeis. Deus não nos olha como fragilizados. Mas qual é o olhar de Deus? Deus nos olha com o olhar primeiro. Qual foi o olhar primeiro de Deus? O olhar da criação. Deus nos olha quando Ele criou o homem. Quando Ele formou o homem do barro, olhou para ele e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um homem que foi criado por Deus, e aqui homem e mulher, que foi criado, que tem essa marca da imagem e semelhança de Deus, nunca Deus olhará com o olhar sendo como estúpido, um inútil, um desprezível, o pior de todos. Não. O olhar de Deus vai muito além. O olhar de Deus é um olhar de Criador para a criatura. O olhar de um Deus que é amor, que criou a sua criatura na essência do amor. É um Deus que é Pai, que criou os seus filhos, criou a criação, mas depois os fez filhos, pai para filho. O pai não olha o filho como um desprezível, um pior. Por mais que o filho esteja numa vida desprezível, às vezes para o mundo ali, jogado, o olhar de mãe e de pai é um olhar além. Não olha como um nada, mas é o filho. E o olhar de Deus para nós é um filtro de um olhar de um Deus que nos criou por amor, de um olhar de pai que olha para a sua criatura e que marcou em nós dizendo: tu és a imagem e semelhança nossa, da Trindade. Esse é o olhar de Deus. O olhar de quem nos olha como imagem e semelhança. É como o olhar de um artista, de um restaurador. E aqui eu falo com propriedade porque, não para me gloriar, mas Deus me deu esse talento das artes. Então eu desenho e pinto. E eu já trabalhei muito com desenho e pintura, com restauração. E o olhar de Deus é como o olhar de um restaurador. O restaurador, quando pega uma obra destruída pelo tempo, ali mofada ou às vezes já desgastada pelo tempo, ele olha para aquela obra de arte não como uma obra jogada, já não pode jogar para o lixo, não. Ele olha e ele vê a obra-prima como ela era no início. Por isso ele vai detalhe por detalhe, restaurando para deixar aquela obra de arte como era no início. Deus nos olha com o olhar de quem criou, por mais que aquela obra de arte está deteriorizada, mas Ele olha com o olhar de restaurador. Ele nos olha e vê a imagem primeira, como Ele nos criou. Não o desprezo que está. Por isso Ele tem um olhar que salva. Por isso o olhar do Senhor era um olhar diferente. Porque Deus, quando nos olha, Ele olha sabendo que aquela pessoa tem a possibilidade de, com a força do alto, do Espírito Santo, ela ser mais que vencedor. Paulo fala mais adiante nas suas cartas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É esse o olhar do Senhor quando olha para uma pessoa que está acabada, no fundo do poço. Ele olha, vê uma obra que precisa de restauração, mas ele olha com o olhar primeiro. É imagem e semelhança minha. Eu preciso restaurá-lo. Quando o Senhor um dia subiu, depois de tantos discípulos que ele tinha, ele subiu para rezar e pedir ao Pai para saber quais os 12 que ele escolheria. Ele rezou, desceu e foi escolher os 12.
A palavra de Deus não diz que Jesus escolheu os desprezíveis, os piores, os marginalizados, os que o mundo achava como escória. A palavra diz que ele disse, escolheu os que ele quis. É querer de Deus nos escolher. Ele escolheu os que ele quis. É a pedagogia de Deus. O mundo, sim, olhava para eles com o olhar de publicanos, de pecadores, olhava com o olhar de adúlteros, de adúltera, mas o olhar de Deus era diferente. Enquanto alguns diziam que Levi era um cobrador de impostos, um ladrão, o próprio Mateus, quando escreveu o seu evangelho, citou, ele olhou para um homem, Mateus, ele próprio dizendo, enquanto os outros evangelistas disseram, era um cobrador de impostos. O próprio Mateus, que deixou-se ser olhado pelo Senhor, ele disse, Deus escolheu um homem, e disse o nome, Mateus. Deus, quando olhou para Mateus, não viu como um pecador, mas viu como alguém que daria a sua vida por ele, alguém que seria um evangelista, que escreveria o seu evangelho, alguém que daria a sua vida até o fim. Quando Deus olhou para Pedro, não olhou como alguém que o mundo desprezava, com uma profissão baixa. Não, ele olhou como alguém que, apesar da sua fraqueza, ele teria toda a possibilidade de ser o primeiro papa, o chefe da igreja, a pedra. Deus já olhava além. Quando Deus escolhia alguém, ele já olhava o além. O que vinha depois, até o próprio Judas, Deus escolheu e tentou diversas vezes resgatar Judas, inclusive deu autoridade para Judas para tentar salvar. Quando Deus nos escolhe, ele olha além. Quando Deus escolhe um sacerdote, Padre Valdinei, Deus não olhou com o olhar que o mundo olhava para o Senhor quando o Senhor teve o primeiro chamado, mas ele olhou lá quando o Senhor ainda tinha dúvidas, assim como eu também, mas com o olhar ele já olhava um grande sacerdote que salvaria almas e que entregaria a sua vida até o fim por Deus. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida com o olhar do mundo? Quantas vezes nós olhamos para os outros com esse olhar que o mundo tem, olhando só as piores coisas? Todos nós temos dons, talentos e temos a imagem e semelhança, mas muitas vezes nós fazemos esse filtro do mundo. Em primeiro nós, se nós formos elencar qualidades e defeitos nossos, a gente vai colocar muito mais defeito. As qualidades vamos ter dificuldade. Assim como dos outros, nós olhamos muito mais os defeitos dos outros, não. Além de tudo aquilo, de todo aquele defeito, ele tem uma imagem e semelhança cravada nele, um germe divino que está ali, uma essência divina, uma essência de amor, que nada, nem o pecado, pode corromper a imagem e semelhança que já está dentro de nós. As pessoas podem olhar como desprezível, como pior, como rejeitado, mas Deus te olha como imagem e semelhança, como Ele já te olha no que você será, com o Espírito Santo agindo dentro de você. O olhar do Senhor, quando olhou para aquela mulher, que todos estavam ali julgando e iriam apedrejá-la. Todos olhavam como adúltera. O Senhor olhou como uma possibilidade de salvação. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai, não tornes a pecar. Ele sabia que aquela seria uma discípula depois dele. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ladrão. Estava já morrendo no alto da cruz, do lado do Cristo. O Senhor disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando todos achavam que aquele baixinho era um cobrador e ladrão, cobrador de impostos, o Senhor olhou para Zaqueu e disse, desce Zaqueu depressa dessa árvore, porque eu cearei na tua casa, e a salvação vai entrar na tua vida. Ele já olhou não como ladrão, mas como alguém que com o poder de Deus seria um vencedor e seria salvo. O Senhor, quando olhou para Pedro, depois de ter negado 3 vezes, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No Evangelho, para finalizar, o
o Senhor nos mostra essa parábola dos talentos. Como eu disse no início, pela primeira leitura, que eu parti dessa premissa, o Senhor nos escolheu a cada um. E todos, sem exceção, todos têm dons e talentos. Não tem ninguém aqui ou que está em casa que diga, eu não tenho um dom, eu não tenho um talento. Tem. A uns Deus deu 10, 15, 20, outros 5, outros 3. A uns deu 1, como diz, segundo a capacidade que Deus percebia de cada um. Mas não desmerecendo um ao outro. Pode ser que aquele que tenha um dom, o dom é muito maior do que o que tem 10. Mas todos nós temos dons e talentos. E que o Senhor diz, multiplique. Você que tem enterrado o teu talento, desenterra esse talento, meu irmão, e coloca em prática. Tu foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te quer salvo e quer que você multiplique esses dons e talentos para a tua salvação e para também salvar outros. Se você há muito tempo tem enterrado o dom que Deus te deu, coloca em prática. Multiplica esse talento. Porque, como diz a palavra, aquele que não multiplicar, que recebeu, e não multiplicar, Deus vai tirar e dar para o que está multiplicando. Não deixe que seja tirado o teu talento. Multiplique. Porque tu fostes chamado, escolhido, e tens a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.